Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Coleta, eu sou psicólogo e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que que tantas pessoas acabam sendo vítimas das bets, das apostas. Vou explicar por que que não adianta a gente ficar revitimizando as pessoas que perderam tudo e também construir um pensamento aqui com vocês mostrando como que muitos problemas sociais eles já estão enraizados na nossa sociedade. Eu vou apontar algumas coisas aqui e o meu objetivo também é disseminar informação para que vocês estejam informados e para que vocês também não se tornem vítimas desse tipo de coisa, desse tipo de vício, desse tipo de processo. Esse é um assunto que tem muitas coisas para que a gente possa falar, então eu não vou colocar todos os assuntos em um vídeo só. Esse vídeo eu vou puxar um pouco para o lado mais social, explicar alguns fenômenos que acontecem na nossa sociedade. E eventualmente farei outros vídeos explicando outros aspectos, aspectos mais biológicos, mais psicológicos das coisas. Bom, então chega de enrolação e bora pro vídeo. Provavelmente você já conhece ou já entrou em contato em algum momento na sua vida com a informação da dopamina, né? O que é a dopamina, o que é esse sistema de recompensas que nós temos no nosso cérebro. Esse é um processo que realmente existe, ele realmente faz parte disso, é uma parte importante, mas não é isso que eu quero me ater nesse vídeo. Mas eu vou fazer, claro, uma explicação rápida só para que você entenda. As coisas que você sente no seu corpo, como por exemplo fome, ansiedade, sono, essas coisas elas são geradas por neurotransmissores. E aquela sensação que a gente tem quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, aquela euforia, aquele entusiasmo, ela também é gerada por conta do nosso sistema de recompensas. Está relacionado ao nosso sistema dopaminérgico, porém não é apenas a dopamina que faz parte desse processo, são diversos neurotransmissores. É sempre uma cadeia de muitos neurotransmissores, mas a dopamina ela está em maior atividade mesmo nesse momento. Só que para a pessoa passar por essa experiência desse sistema de recompensa, ela tem que estar em uma situação. E é justamente sobre isso que eu quero focar no vídeo de hoje, como a pessoa ela foi colocada nesse lugar. E o que eu quero focar nesse vídeo é justamente o que causa esse resultado. E a gente realmente tem que começar bem do começo mesmo, que é falando sobre a nossa criação. A criação é uma parte muito importante da nossa vida, porque é o momento que a gente entra em contato com conhecimentos, perspectivas, ideais, valores pela primeira vez. Que a gente começa a construir o nosso caráter. Então, ter contato com recursos que te afastem desse tipo de recompensa fácil determina muito também se uma pessoa vai conseguir lidar ou não com a vontade de apostar ou com a compreensão de que as bets elas vão gerar prejuízo para a pessoa. E aqui está um ponto importante também. Geralmente as crianças elas precisam de um cuidador porque elas não conseguem fazer as coisas sozinhas. E a adolescência ela é marcada por uma certa dificuldade justamente porque é o momento que a gente entra em contato com diversas coisas, com diversos desafios da vida pela primeira vez e sozinhos, sem nossos pais estarem fazendo pra gente. Então tem muitas coisas que a gente não tem muita compreensão e nem muita capacidade de analisar se pode gerar muitos prejuízos para nossa vida. Então se a pessoa já não tem uma criação que possibilite ela, que ela tenha esses recursos, ela acaba tendo esse problema, essa falta em casa. Só que a criança, ela tá também em um outro ambiente, que é a escola. E eu preciso falar também sobre como que é a educação no nosso país. Eu sou psicólogo escolar e eu consigo observar muitas dessas coisas de perto. No vídeo que o Felca reagiu sobre a CPI da Virgínia, ele falou uma coisa muito importante, que é que a gente não deve ficar culpabilizando as pessoas que são, na verdade, as vítimas desse processo. Isso é um ponto que é muito importante. E é inevitável que a gente não fale sobre a educação brasileira, porque é justamente uma coisa que gera um grande ciclo de pessoas que não têm condições de lidar com esse tipo de vício, pessoas que não têm condições de lidar com desafios psicológicos e sociais. O Brasil, ele é um país que ele foi desenvolvido através de muita corrupção, de poder na mão de determinadas pessoas. Existe um ciclo de corrupção que ele vai se estendendo ao longo do tempo, porque as outras pessoas, elas não têm poder de acabar com esse tipo de ciclo. Só que isso começou a gerar diversos problemas sociais para o país. Há muito tempo existem diversos desafios encontrados nas salas de aula. Desafios esses que não são sanados também por esse processo de corrupção. Claro, você pode criar sua teoria, talvez porque eles querem realmente que as pessoas sejam mais burras, talvez que eles realmente querem que as pessoas elas tenham mais dificuldade e não consigam ascender na vida. Então você tem professores que estão com seus salários atrasados, que não têm condições nem de saúde física e mental, professores que têm que dar conta de 40 alunos, sendo que 30 desses nem sabem por que estão na escola. Escolas que os alunos eles não têm os materiais, não entendem nenhuma finalidade para aquilo e vem só como uma perca de tempo. Então, um professor que ele tem que dar o máximo para conseguir muitas vezes o mínimo dentro de uma sala de aula. E é complicado a gente também culpar o aluno, porque ele não tem instrução, ele não sabe, não foi ensinado para ele por que que serve uma escola. Ele não tem perspectiva de futuro. Quando você gera essa falta dentro de casa, você gera essa falta também nesse processo educacional, você tem uma pessoa que ela não vai ter condição de conseguir lidar com a lavagem cerebral que os influenciadores e que as casas de aposta criam nas pessoas. E também é complicado culpabilizar esses pais, porque muitas vezes eles foram as crianças que não têm acesso.
Como eu disse, esse ciclo ele só tá passando, ele só tá acontecendo. E você tem um monte de gente que não tem condição de passar por diversos problemas sociais, gerando mais problemas sociais. E a gente tem um outro fator, que nos dias de hoje, o dinheiro, ele vale muita coisa. Para muitas pessoas que você perguntar o que é a coisa mais valiosa da vida, muitos vão falar dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem ficado cada vez mais escasso, as coisas têm ficado cada vez mais difíceis, e o conforto, a dignidade e a possibilidade do acesso à educação, à saúde e outras coisas que a maioria das pessoas não tem no Brasil, elas podem ser alcançadas com o dinheiro. Então o dinheiro ele é muito visado. Ele tem um valor muito maior do que de fato o que a nota vale. Uma nota de 100 ela vale muito mais do que. Ela vale muitas vezes segurança. A falta dela é o que gera nervosismo, é o que gera raiva, ansiedade, insegurança. E quando a gente fala sobre todos esses problemas sociais que também as redes sociais promovem, como esses estímulos rápidos, como esse imediatismo, essa necessidade de ter o resultado logo e essa dificuldade de lidar com as frustrações que os adolescentes eles têm apresentado hoje em dia, você acaba tendo diversos caminhos que acabam levando para o mesmo lugar, que é uma piora da saúde mental das pessoas, da saúde física também, das condições de passar pelas dificuldades. Só que quando você tem aquela situação em que a pessoa ela tem uma possibilidade de conseguir um dinheiro fácil, um dinheiro rápido, que ela não teve muitas instruções ou que ela não teve condições e aprendizado para entender que a casa sempre vai ganhar, aquilo é uma coisa que pode ser muito prejudicial, que ela não pode simplesmente ceder a qualquer coisa que gere muita expectativa nela, porque isso pode ser uma armadilha. Quando essa pessoa não tem contato com essas coisas, o dinheiro soluciona tudo, ela tem uma oportunidade de ganhar muita grana ali na frente dela, ela tá em uma situação que é muito tentadora. Só que quando existem diversos influenciadores falando que é possível ganhar, mostrando com vários vídeos e aquela plataforma brilhante, de estímulos rápidos, que tenta fazer de tudo para realmente levar essa pessoa a fazer as apostas e sentindo toda essa expectativa, essa questão fisiológica que o nosso sistema de recompensa gera na pessoa, é muito difícil fazer com que essa pessoa ela não comece a entrar nesse abismo que são as apostas. Lembra que eu te falei da sala que tem umas 40 pessoas? Basta um moleque lá no meio fazer um pouquinho de dinheiro para todas aquelas crianças ou adolescentes acharem que elas realmente conseguem ganhar com isso. E aí elas vão pegar dinheiro dos pais. Às vezes os pais também não têm muita instrução. Vê que o adolescente ganha e também entra nesse ciclo vicioso. Pessoas que estão cansadas de trabalhar muito tempo e ganhar mixaria enquanto veem que outras pessoas ganham bastante dinheiro. Então uma pessoa que não tem nenhuma instrução e nenhuma capacidade de lidar com esse tipo de expectativa, e existem todos os estímulos possíveis que colocam ela naquela situação. Inclusive os influenciadores, eles são completamente um reflexo da sociedade também, quando você tem pessoas como Luva de Pedreiro, Virgínia, Oruan, que são pessoas que têm muitos números, mas que não têm conhecimento sobre nada, mano. Faz aquela palhaçada dentro de uma CPI que não sabe se portar no judiciário, que não consegue entender perguntas simples, que só fica repetindo o que as outras pessoas falam e que nem sequer se compadecem com o tanto de problema que tem causado e com o tanto de casos de suicídio, de pessoas endividadas, de pessoas que perderam tudo. Pessoas que muitas vezes não têm conteúdo nenhum, mas que são gigantes, porque a sociedade ela tem ido cada vez mais para essa direção também. Então, pessoas muito famosas vendem milagres, maneiras que são fáceis de ganhar muito dinheiro, iludem uma porrada de gente, de fato não vai ter condição de perceber isso e constantemente se afastam da possibilidade de uma melhora. Uma pessoa que muitas vezes passa fome, passa frio, não tem segurança, mora em situações de vulnerabilidade, não são bem pagos, trabalham na escala 6 por 1, e aí o pobre fica cada vez mais pobre, cada vez com menos recurso para lidar com essas coisas, os problemas de saúde mental agravam no país e o abismo começa a ficar cada vez maior. É muito importante que você desestimule as pessoas que você conhece a entrar em jogos de aposta, a não jogarem. Acho que num primeiro momento a gente inevitavelmente tem que pensar de uma maneira um pouco individual. Então toma cuidado com as pessoas que você assiste, com o conteúdo que você vê. Toma cuidado com as pessoas que você promove. Não existe caminho fácil para quem não é herdeiro, infelizmente. E também procurando conteúdo bom que agregue para você, ler algumas coisas, tentar desenvolver a sua parte cognitiva, tentar desenvolver de fato a sua inteligência, a sua capacidade. Se você tá nesse meio, se você tá em meio a esse ciclo, é importante que você entenda sobre as coisas que estão à sua volta, sobre qual que é o lugar social mesmo que você se encontra, para você começar a entender como o ambiente que você está inserido reflete sobre você. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas acredito que já seja
minimamente um direcionamento. Falando sobre você buscar conteúdo que agregue conteúdo bom de valor. Se você gostou desse vídeo, já considere se inscrever aqui no canal. Deixa um like, ativa aqui o sininho. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.